As tempestades são formadas por água e calor. Quando bolsas de ar úmido são aquecidas pelo sol, elas sobem. Enquanto ganham altura, o ar à sua volta fica mais frio e a pressão atmosférica diminui. A umidade se esfria e condensa para formar nuvens. Este processo está no centro da formação de todo tipo de nuvens. Mas para criar um raio, ele precisa ir além. Quando as condições estão certas, com água e calor o bastante para dar prosseguimento ao sistema, as nuvens antes pequenas crescem e se unem, formando nuvens maiores, sempre subindo. Algumas das gotas de água tornam-se grandes e pesadas demais para a corrente de ar ascendente sustentá-las e se precipitam em forma de chuva. As fortes correntes de convecção elevam as menores gotículas cada vez mais alto. E na região superior da nuvem, que é a mais fria, elas se congelam, formando minúsculos cristais de gelo. No topo da nuvem, que pode estar a 19 quilômetros de altitude, elas se espalham horizontalmente, tomando a forma achatada de bigorna de uma típica nuvem de tempestade. Mais água congela nas partículas de gelo e elas crescem e formam granizo que passa de volta através da nuvem. O granizo cai através da corrente de partículas menores em ascensão, causando milhões de minúsculas colisões. Cada colisão derruba elétrons dos cristais de gelo que estão subindo, dando a eles uma carga elétrica positiva, enquanto o granizo, que está caindo, fica carregado negativamente. Toda a nuvem acaba ficando eletrificada como uma pilha gigante, positiva em cima e negativa nas regiões inferiores. Algo tem de acontecer. Uma enorme corrente elétrica atravessa o ar para neutralizar as duas cargas. Um raio foi criado. O 90% de todos os raios nunca tocam no solo. Eles ocorrem dentro da nuvem de tempestade e o saltam de uma nuvem para outra. Um único raio pode iluminar toda uma nuvem por dentro. Ele recebe o nome de descarga com formato de lâmina. Um dos maiores mistérios dos raios é por que ele toma um caminho específico no ar. Só agora a ciência está começando a entender esse fenômeno. Tudo começa na região carregada negativamente na base da nuvem. Aqui, pequenos e pouco sensíveis sensores elétricos, chamados líderes, zigue-zagueiam através da nuvem em 1/1000º de segundo. Cada sensor salta cerca de 46 metros, faz uma pausa e salta novamente, ramificando-se e espalhando-se pela nuvem. Ocasionalmente, um líder deixa a nuvem e salta em direção à Terra. A aproximadamente 91 metros acima do solo, sua intensa carga negativa começa a afetar a Terra imediatamente abaixo. As cargas elétricas positivas reúnem-se nos objetos pontiagudos, lâminas de grama, agulhas de pinheiro, galhos de árvores e postes metálicos. Eles emitem faixas luminosas ascendentes na direção do líder descendente. Se eles fizerem contato, a nuvem repentinamente fica aterrada ao solo. Uma enorme descarga elétrica irrompe através do canal. A parte mais perto do solo descarrega primeiro.
Então, enquanto a corrente é despejada canal abaixo de regiões cada vez mais altas, a parte visível do raio dispara para cima, próximo à velocidade da luz. Se a nuvem ainda tiver carga negativa em excesso, um novo líder pode voar para baixo pelo mesmo caminho, criando outro raio. Mais líderes podem se seguir, geralmente 3 ou 4, mas podem haver tantos quanto 30 ou 40. Para o olho humano, um raio parece vibrar. Estas imagens contêm um raro exemplo de um raio indo para cima, capturado pela câmera. À velocidade normal, ele aparenta ser só mais um raio caindo por perto. Mas vendo o filme quadro a quadro, logo antes do raio principal, outro raio é claramente visível serpenteando de baixo para cima. Na verdade, o raio principal atingiu o solo a alguma distância porque o outro não fez contato. Caso contrário, o cinegrafista correria um grave perigo. Ainda assim, sempre houve pessoas preparadas para tentar o destino, colocando-se no caminho de um raio. Em 1752, Benjamin Franklin empinou uma pipa no centro de uma tempestade e observou faíscas saltando do cordão molhado até uma chave que estava amarrada na sua mão. Foi o início da ciência do raio. Muitas das invenções de Franklin ainda são usadas hoje. Certo, vamos falar sobre os sinos de Franklin. Este é um dispositivo eletrostático que utiliza o que chamamos de eletricidade atmosférica. Franklin projetou isto para saber quando as tempestades se aproximariam. Ele aterraria um sino e ligaria um para-raio ou uma grande antena ao outro sino. Quando a nuvem de tempestade se aproximou, o ar ficou eletrificado e um sino ficou carregado. O pêndulo transferiu a carga para a terra através do outro sino. Quando os sinos começaram a soar, Franklin sabia que uma tempestade se aproximava. Mas se tivesse entendido completamente o poder dos raios, Franklin talvez nunca tivesse empinado a pipa. Vários pesquisadores que tentaram duplicar o experimento da pipa de Franklin foram mortos. A energia destrutiva de um raio é quase inconcebível. Se atinge uma árvore, o raio procura o caminho mais rápido para o solo. Se houver uma fenda úmida no tronco ou num galho, ele seguirá este caminho partindo a árvore. Ele pode passar pela parte interna da casca, vaporizando a seiva e fazendo a casca explodir como uma granada. Às vezes ele pode sair lateralmente pela árvore e acertar qualquer coisa que esteja ao lado dela. Sua imprevisibilidade e força tornam a proteção contra raios um grande desafio. Aonde ele irá cair? Que medidas preventivas podemos tomar? Para ajudar a responder a essas perguntas, em Camp Blanding, perto de Gainesville, na Flórida, cientistas passam os meses de verão provocando raios, usando princípios que Benjamin Franklin facilmente teria reconhecido. Aqui, eles disparam foguetes para um núcleo de nuvens de tempestade ativas. O local fica no Corredor dos Raios, um cinturão de terra ao longo do centro da Flórida. O Corredor dos Raios tem mais tempestades do que em qualquer outro lugar da América. O foguete leva atrás de si um fio de cobre fino. A ideia é fazer com que o raio atinja o foguete e depois siga o fio até o solo. Os pesquisadores então podem estudar e medir os efeitos do raio de perto. Os campos estão começando a ficar negativos. Assegure-se que tudo esteja bem armado. Controle, aqui é a área do raio, câmbio. Controle de alcance.
Confirme em 1509. Vamos disparar. Tudo está armado. Ligando a força, ligando o ar. Armando o foguete número 1. Os campos estão a -5, indo para -7. -7 e armando. E em -8 disparamos. 3, 2, 1, fogo. Este é um trabalho potencialmente e altamente perigoso. A segurança é extrema. Os cientistas trabalham dentro de edifícios de metal blindados e os foguetes são disparados usando cabos de fibra óptica. Se houvesse qualquer ligação direta com a torre de lançamento, um raio poderia viajar através dos cabos, chegando até a sua área de segurança. Esses são os dois tipos de foguetes que usamos agora. Essa é a bobina que prendemos ao fundo. É muito forte e tem um miolo de cobre para dar condutividade ao raio. Esses vieram da França. Esses são os que usamos e que são os mais confiáveis no momento. O maior problema é que temos de usar pólvora. O motor carrega 900 gramas de pólvora sob pressão. Então, eles são muito perigosos e podem acender a mais ligeira provocação. Esse é o outro tipo que estamos usando agora, que é muito mais adequado, porque ele tem um paraquedas preso. Assim, ele é reciclável. Isso aqui é antes. E isso é depois. A principal meta da pesquisa é testar os cabos e o maquinário usados na indústria da energia elétrica. Cortes de energia frequentemente são causados por raios que atingem grandes instalações ao ar livre. Os pesquisadores medem as enormes sobretensões de energia durante a queda dos raios provocados para ajudá-los a desenvolver sistemas novos à prova de raios. Provocar raios com sucesso exige experiência e habilidade. O momento do lançamento precisa ser cronometrado com precisão. Como as cargas negativas aumentam nas nuvens, sensores medem o campo positivo correspondente no solo. Eles só podem disparar quando este campo atinge um nível crítico. Mesmo assim, eles nem sempre são bem-sucedidos. Eles provocam raios em cerca de 70% dos lançamentos. Às vezes, eles conseguem mais do que pediram e o raio provocado dispara raios naturais muito mais potentes. Não podemos prever os raios, mas é possível detectar quando eles atingem o solo a quilômetros de distância. Telas na Rede Nacional de Detecção de Raios em Tucson, Arizona, mostram todos os raios na América momentos antes deles ocorrerem. Todo raio emite um pulso de rádio. Uma rede de antenas capta cada pulso e calcula a posição exata onde o raio irá cair. A cada ano, na América, ocorrem mais de 20 milhões de raios. O sistema detecta todos.